Recentemente, alguns títulos privados e até mesmo alguns públicos começaram a ter a marcação a mercado. Meu objetivo com esse vídeo hoje é mostrar para vocês qual é que é a relevância dessa mudança, o que isso realmente altera na vida do investidor pessoa física e também explicar para vocês de uma forma bem simples o que é e como funciona a marcação a mercado para que vocês deixem de ter dúvidas sobre esse assunto. Se você ainda não me conhece, eu sou o Enéas e esse é o canal Valoriza. Se você investe ou já investiu em títulos públicos pré-fixados ou aqueles indexados ao IPCA, a marcação a mercado provavelmente não é uma novidade para você. O que mudou agora é que tem outros títulos que também vão ser marcados a mercado a partir de agora. Então nós temos, por exemplo, os CRIs, os CRAs, as debêntures e também aqueles títulos públicos comprados no mercado secundário. Antes eles não eram marcados a mercado, agora eles passarão a ser marcados a mercado. Para a gente começar o assunto, vamos falar sobre esses títulos então que serão marcados a mercado. Primeiramente, os CRIs e os CRAs, que são muito parecidos, são certificados de recebíveis imobiliários e certificados de recebíveis do agro. Então nós temos duas classes de títulos de renda fixa muito parecidas com aquele LCI e LCA. A diferença aqui é que o LCI e o LCA, eles são emitidos por um banco, eles têm um banco no meio, né? Tem uma financeira no meio, tem alguma agência que ajuda a mitigar o risco. Por isso que o LCI e o LCA são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. O CRI e o CRA não são. Mas, da mesma forma, eles têm isenção de imposto de renda, às vezes eles têm uma boa rentabilidade, a questão é que o risco deles é um pouco maior, os procedimentos, no caso de uma inadimplência, são muito mais complicados no CRI e no CRA. Claro, no caso do LCI e do LCA, você simplesmente aciona o Fundo Garantidor de Crédito, né? No caso de um CRI e de um CRA, eu nem sei como é que você consegue recuperar esse dinheiro, porque você não tem intermediário, não sei se precisa de um escritório de advocacia, enfim, não sei. Se alguém sabe, coloca aqui nos comentários, mas certamente é mais complicado do que o LCI e o LCA. Além disso, é muito comum que eles tenham baixa liquidez ou baixíssima liquidez, o que significa que ou você não consegue resgatar, ou melhor, ou você não consegue vender, transformar em dinheiro, ou se você conseguir, você vai fazer isso às custas de um spread alto, ou seja, você vai perder dinheiro no momento que você se desfaz daquele título. E por causa de todas essas coisas, eles não são muito recomendados para investidor pessoa física, para pequenos investidores, porque eles são um pouco mais complicados, eles têm um pouco menos de segurança, de garantia. São produtos pensados para investidores qualificados, muitas vezes para fundos, né? Você tem fundos imobiliários que são especializados em comprar CRI, então são coisas desse tipo. Para o pequeno investidor é uma coisa um pouquinho complicada. Além dos CRIs e dos CRAs, as debêntures também passarão a ter a famosa marcação a mercado. E uma debênture nada mais é do que um título privado emitido por uma empresa, né, que ela quer se financiar. É claro que é um tipo de investimento com risco muito maior, porque uma empresa ir à falência implica em você não receber aquele valor que você investiu, né, numa debênture. Aliás, pode até receber, mas a chance é muito pequena, mesmo que tenha garantias reais. Algumas coisas podem passar na frente. Se você pensar que empresas têm funcionários, devem impostos, então muitas vezes acaba que o credor ali da debênture fica sem nada, né? Mas isso, claro, só num caso extremo, que é o risco máximo, que é de a empresa ir à falência, da empresa, né, realmente pedir concordata, enfim, não conseguir honrar com os seus compromissos. Via de regra, o investimento vai até o final e, claro, alguns são incentivados, as debêntures incentivadas, que não pagam imposto. Então também tem uma isenção de imposto de renda que muitas vezes o investidor procura. Eu não sou muito fã de debênture, eu tenho 2 vídeos falando sobre isso, o pessoal geralmente se revolta um pouco com os meus comentários, mas eu acho que debênture é quase que um risco de renda variável para um retorno de renda fixa. E no longo prazo, como nós sabemos, quanto maior o prazo, menor fica o risco da renda variável e maior fica o risco da renda fixa. É só você perceber que quanto mais longo o prazo de um título, mais juros ele paga. Por quê? Obviamente porque no longo prazo o risco da renda fixa é maior. Então acaba não valendo a pena para quem investe aí por longo prazo, né? E uma outra categoria de títulos que também vai ser marcada a mercado são os títulos do Tesouro mesmo, mas aqueles comprados no mercado secundário. Quando você compra, por exemplo, da tesouraria de um banco, né? Significa que o banco comprou o título e ele te repassa aquele título. Ele provavelmente ganha alguma coisinha nisso aí, né? Ele vai te passar ali com um spread, mas isso é interessante muitas vezes para o banco. Para o investidor pessoa física até então, não aparecia a marcação a mercado nesses títulos. Agora vai começar a marcar a mercado. E uma outra categoria que eu quero trazer aqui, que na verdade já é marcado a mercado por excelência,
são os ETFs. Você tem ETF de renda fixa, mas você percebe que o preço dele varia. Por quê? Aquilo é literalmente marcação a mercado. O preço ele é trazido ao preço que o mercado está querendo pagar naquele momento. Não tem aproximação nenhuma, porque realmente ele está sendo negociado em bolsa, né? Então não tem nem erro. Aquele é realmente o preço a mercado. Uma outra coisa que é marcada a mercado também são as ações. Ações elas têm marcação a mercado a cada minuto, ou seja, cada vez que uma ação é negociada, o preço dela é atualizado para aquele último negócio, né? Assim que o preço das ações varia com o passar do tempo. O preço de uma ação nada mais é do que o preço do último negócio. Isso é marcação a mercado nas ações, é a coisa mais normal na renda variável. Mas na renda fixa, isso aí assusta um pouco, porque é um pouco estranho. A gente está acostumado a pensar em renda fixa como algo que é constante, como algo que não varia. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre como é que é essa marcação a mercado da renda fixa, como que ela funciona, e espero que depois desse vídeo você realmente não tenha mais dúvidas sobre esse assunto. Vamos lá! A marcação a mercado nada mais é do que uma atualização de preços, tá? E ela acontece apenas com títulos pré-fixados ou que tem pelo menos uma parte pré-fixada, né? Então você tem lá o título IPCA mais uma taxa. Essa taxa ela é pré-fixada, ela nunca muda. Então a marcação a mercado só acontece com títulos pré-fixados. Lógico, salvo raríssimas exceções por variações extremas de risco, ela até pode acontecer com títulos aí indexados ao CDI, a outras coisas, mas isso é muito raro, isso é só quando acontece uma variação de risco muito grande. Não é o que a gente se refere quando a gente fala de marcação a mercado via de regra. E para explicar isso para vocês, eu vou usar o exemplo mais simples que eu consigo imaginar, que é justamente o exemplo do tesouro pré-fixado. O tesouro pré-fixado, quando você compra lá um título do tesouro pré-fixado, por exemplo, lá que vai vencer em 2026, o que você está comprando? Você está comprando R$1.000 em 2026. Quanto custa R$1.000 em 2026 hoje? Pelas contas lá do Tesouro Nacional, custa, sei lá, R$500. Então você vai lá, paga R$500 num título que tem o valor de face de R$1.000 lá quando você resgatar ele. Comprar um título pré-fixado nada mais é do que você comprar R$1.000 com o preço de hoje. Você desconta as taxas de juros e paga o preço atual. Tá, então você pagou R$500 no título, e como é que pode acontecer uma marcação a mercado? É simples. O que você usou para concluir que R$1.000 em 2026 equivale a R$500 hoje? Uma taxa de juros, certo? Você aplicou uma taxa de juros ao contrário, né? De trás para frente. Você foi do 1.000, foi subtraindo ali aquela taxa de juros, né? Na verdade, multiplicando, enfim, mas isso não importa. Foi subtraindo ali a taxa de juros até você chegar no R$500 hoje. Agora imagina só se a taxa de juros aumenta. Caso a taxa aumente, os R$1.000 lá em 2026 não vão valer R$500 hoje. Você vai aplicar tal, vai valer 400. Então você vai olhar lá no home broker e vai ver que o título que você acabou de comprar de R$500 está valendo 400. Por que ele está valendo 400? Porque R$1.000 em 2026, agora, depois dessa atualização na taxa de juros, passou a valer R$400. A marcação a mercado é só isso. Significa dizer que se você for vender o seu título hoje, o que você está vendendo? Você está vendendo R$1.000 lá em 2026. Então o preço hoje vai piorar. Ele caiu. Por quê? Porque agora as pessoas esperam um retorno maior do investimento. Então, só para concluir de uma outra forma, sempre que você aumenta a taxa de juros, o título vai ficar mais barato. Claro, você precisa de menos dinheiro para chegar no R$1.000 lá em 2026, se você tiver uma taxa de juros maior, né? Isso é meio óbvio, isso faz parte, juro composto, vocês sabem como é que funciona, nem preciso explicar isso. E isso você pode aplicar para qualquer título de renda fixa, especialmente os pré-fixados, que o raciocínio funciona da mesma maneira, tá? Ele pode até ser diferente, os valores serem diferentes, mas o raciocínio é exatamente o mesmo. Você está comprando um dinheiro no futuro e pagando com desconto. Esse desconto vai depender da taxa de juros atual. Isso é a marcação a mercado. Agora, quando você tem aqueles títulos que é IPCA mais uma taxa, como é que funciona isso? O raciocínio é exatamente o mesmo. A diferença é que quando você compra lá um título IPCA+, vamos falar de título do Tesouro, que é mais simples, né? Você está comprando um título que vai pagar R$1.000 em 2026, vamos supor, só que ele vai pagar R$1.000 atualizado pelo IPCA. Então ele bota um fator complicador aí. Esse R$1.000 vai atualizando pelo IPCA e tal. Mas a regra continua sendo a mesma. Porque aquela taxa que é o IPCA mais uma taxa, então aquela taxa pode aumentar, pode diminuir. Os R$1.000 atualizados pelo IPCA em 2026 podem custar R$500 hoje, ou podem custar 400, ou podem custar 600. Quando é que um título aumenta de preço?
quando a taxa de juros, obviamente, diminui. Se você quiser olhar isso por uma outra ótica, é mais ou menos o seguinte: você tem um título lá que paga 10% ao ano. De repente, o mercado está pagando 15% ao ano para quem investe agora. Você acha que o seu título ficou mais atrativo ou menos atrativo? Claro que ele ficou menos atrativo, né? Porque por que alguém vai comprar o seu título que paga 10% ao ano se ela tem título que paga 15% ao ano no mercado? Não tem como. Então, seu título aconteceu o quê? Ele perdeu o valor. Essa é uma outra ótica, mas que quer dizer exatamente a mesma coisa do que eu disse antes, né? E o contrário também. Se você tem um título que paga 10% ao ano e a taxa de juros cai para 5% ao ano, o seu título está valendo ouro, né? Porque ninguém mais tem um título que paga tanto assim. Esse título não está mais disponível no mercado. Então, o seu título passa imediatamente a valer mais. E depois que as pessoas começam a entender isso aí, elas passam a refletir uma outra possibilidade que não deixa de ser uma armadilha, que é o seguinte: por que eu não pego então um título, já que ele já subiu muito por causa da marcação a mercado, eu realizo o meu ganho e invisto de novo? Olha que ideia genial. Parece legal, né? Se você parar para pensar e tal. Bom, isso não faz o menor sentido no longo prazo, tá? No curto prazo, como todo tipo de trade, isso não deixa de ser um trade, no curto prazo pode até dar certo. No longo prazo isso vai dar errado e eu vou mostrar para vocês por quê. O que acontece quando um título é marcado para cima, quando ele tem um valor maior? Significa que a taxa de juro, o quê? Diminuiu. Então vamos supor que você tem uma aplicação de 20 anos e aí a taxa de juros diminuiu, e em 10 anos você fala assim: não, esse título já deu quase tudo que ele ia dar, eu vou vender porque ele já subiu demais, né? Daqui até o final ele vai subir muito pouquinho. Bom, aí você realmente embolsou boa parte do resultado que você teria se você deixasse os 20 anos. Só que aí, onde é que surge o problema? Você vai reaplicar esse dinheiro, como eu falei, pensando numa ótica de longo prazo. Você vai aplicar esse dinheiro a que taxa? A uma taxa baixa, obviamente, né? Porque se o título subiu muito é porque as taxas de juros caíram muito. Então você vai reaplicar a uma taxa baixa, de forma que provavelmente daria elas por elas se você deixasse no título até o final. Então, esse é um erro de raciocínio que muita gente comete. Se você investe por longo prazo, você fazer esse trade aí do tesouro direto ou de qualquer tipo de renda fixa que tenha sido marcada a mercado, ela não vai valer a pena, porque você vai sair no momento em que as taxas estão mais baixas. Então, se você vai reinvestir com taxa baixa, vai dar na mesma. Agora, por que vai ser pior do que dar na mesma, né? Dar na mesma é a gente falando aqui nominalmente, mas a gente já sabe que o mundo não é nominal, o mundo é real. Então você vai ter custos com esse giro de patrimônio. Você vai pagar spread para começar, porque até no Tesouro Direto, veja lá que o preço de compra de um título não é igual ao preço de venda de um título, é diferente. Então você vai deixar um pouquinho de dinheiro ali quando você realiza o seu lucro, entre aspas, né? Você talvez pague corretagem, talvez não. Você provavelmente paga imposto, a não ser que seja um título isento de imposto, aí você se livra dessa, mas do spread ninguém se livra. Você tem o custo do erro, que de vez em quando a gente faz isso, né, acaba errando, e você tem aí possíveis taxas que podem aparecer. Além do que, dependendo do prazo, né, você sabe que na renda fixa até 2 anos o imposto é até maior, então você tem um prejuízo maior ainda aí. Então, além de ser mais ou menos elas por elas, você acaba tendo um resultado pior porque você tem mais custos. Agora, isso eu estou falando com uma ótica de longo prazo. Aquela pessoa que vai ter um percentual de patrimônio em renda fixa, que é o que eu faço. Claro que se você quer, eu vou comprar um negócio amanhã e o título já deu tudo que tinha que dar, eu preciso vender alguma coisa, por que não vender o título? Não tem o menor problema, não é disso que eu estou falando. Mas sob uma ótica de investimento de longo prazo, isso nunca vai valer a pena. E você me diz: não, mas eu posso rodar entre ativos, né? Então a hora que a renda fixa deu tudo que tinha que dar, eu saio e vou para a bolsa. Aí, bom, enfim, isso eu nem preciso continuar esse raciocínio, vocês sabem que esse negócio não dá certo, a não ser que você tenha uma bola de cristal ou que você seja tão genial que eu não sei o que você está fazendo aqui assistindo o meu vídeo, né? Provavelmente não é o seu caso, não tente fazer uma loucura dessa, porque é muito difícil a gente conseguir prever para onde vai o mercado. Eu canso de falar isso aqui, os maiores bilionários não conseguem fazer isso, a gente, né, muito menos. Então, essa história de, eu vou vender porque a renda fixa já deu todo o lucro e vou para a renda variável, grande chance de terminar praticamente sem nada. Mas então, no final das contas, qual é que é a diferença para o pequeno investidor? Né? Você que tem lá suas debêntures, CRI, CRA, né, o título público, enfim, qual é que é a diferença agora que você vai enxergar essa marcação a mercado? E a palavra-chave aqui é enxergar. Porque a marcação a mercado sempre existiu.
A diferença é que antes você não enxergava ela, agora você vai poder enxergar. Se você duvida, é só você ir lá tentar vender um título, mesmo que ele não sofra marcação a mercado, você vai ver o efeito da marcação a mercado na hora que você tenta vender esse título. Porque isso é óbvio, né? Quando a taxa de juros altera, ninguém vai te fazer o favor de pagar lá exatamente o que você comprou se você está no momento que o título desvalorizou. A diferença é que antes você não enxergava essa variação, ela ficava escondida. Agora, ela vai aparecer para você todos os dias e você vai ficar vendo o seu patrimônio aumentar e diminuir. Isso é bom? Eu acho que não. Eu acho que isso é ruim, porque quanto mais o pequeno investidor, fica olhando para essa variação, mais aumenta a ansiedade, a vontade de trocar de ativo, de girar, de ganhar, de perder, enfim, vai transformando o investimento num jogo. Então isso, para mim, é um problema. Eu preferia nem ver isso aí. O ideal é que a gente nem se incomode com a marcação a mercado. Você comprou um título público de 20 anos, você comprou uma LCI, ou melhor, um CRI de 10 anos, é aquilo ali que você vai ganhar. Se você deixar ele quieto, ele vai render exatamente o valor que você contratou ele. Então, o ideal é que a gente não se preocupe com a marcação a mercado. Primeiro que essa notícia não faz a menor diferença, a marcação a mercado sempre existiu, né? A diferença é que ela vai estar agora no home broker mais acessível. E uma outra conclusão desse vídeo que eu espero que fique para vocês é não tentem fazer trade com renda fixa. Isso não faz o menor sentido. Além de trade não funcionar de jeito nenhum, a renda fixa não é nem o instrumento certo para fazer trade. Então, pelo amor de Deus, né? Não façam isso, isso é uma maluquice, isso é algo que só vai te fazer girar, pagar mais taxa, enriquecer as corretoras, enriquecer os bancos e você, claro, vai ficar para trás. E o que eu queria perguntar hoje para vocês, eu exijo que vocês me respondam isso aqui nos comentários, é se esse assunto ficou claro, se essa explicação ficou boa. Se não ficou bom, pode falar. Não entendi, não entendi marcação a mercado, quero que você explique de novo. Enfim, deixa aqui as suas perguntas, porque eu sei que muita gente tem dúvida em relação a esses assuntos. E os assuntos que a gente tem dúvida, os assuntos que são mal explicados, são aqueles que são explorados pelo mercado, pelo assessor, enfim, pelo seu gerente, para te fazer, fazer besteira, girar o seu patrimônio e cortar a mágica dos juros compostos antes que eles possam aparecer. Então, muito cuidado com isso. Se não ficou claro, deixa aqui nos comentários. A gente volta semana que vem. Até lá!